Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Sheila Rodrigues, estarei com vocês nesse momento. Vamos conhecer o que nós temos para a nossa aula de hoje. Temos a aula 166, Figuras de Linguagem 2. Nós vamos estudar aí os assuntos sobre as figuras de linguagem. Vamos lá seguir para a nossa aula. Então, nas figuras de linguagem, nós vamos estudar as figuras de construção ou sintaxe. As figuras de construção ou figuras de sintaxe são desvios que são evidenciados na construção normal do período. Elas ocorrem na concordância, na ordem e na construção dos termos da oração. São as seguintes: elipse, azeugma, anáfora, pleonasmo, assíndeto, polissíndeto e hipérbato. São essas figuras de linguagem que nós iremos estudar. Vamos ver o primeiro conceito aí de anáfora. Anáfora é a repetição da mesma palavra ou expressão no início de várias orações, períodos ou versos. No caso dos versos, está se tratando de quê? De poemas. Vamos ver o exemplo, como é que se configura a anáfora na construção do poema? Já que ele diz que é a repetição, né, de termos, no caso aqui do poema, Amor é fogo que arde sem se ver, de Camões, ele começa assim: o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, observe aqui que é a repetição de termos. No caso aqui é o verbo, ó. O verbo está se repetindo nos versos do poema, não é? E ele pode também aparecer dessa forma nos textos, né? De forma textual. No caso aqui, no poema, ele vai se repetir nos versos do poema, ok? Seguindo, então, nós vamos ter agora a elipse. A elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificado pelo contexto. Pelo contexto do texto, a gente vai perceber, né, que há a omissão de um termo. Pode ser um verbo, pode ser uma preposição, depende, né, do que o autor quis omitir no texto. Observem aí, olha. Mais uma vez, o poema Os Lusíadas, de Camões, no canto 1, ele começa, ó: no mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Então, a gente observa aqui nesse poema, né, que está faltando um termo aí, né? No mar, o que a gente consegue perceber aqui, ó, o verbo haver, ó. No mar há tanta tormenta, né? Aqui na outra estrofe, no outro verso, na terra há tanta guerra, né? Mais uma vez o verbo haver está oculto aí, né? Ele está omitido. Tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Então, esse é o termo que vai estar sendo omitido. Então, a gente chama de elipse, né? Observe aí: onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno, contra um bicho da terra tão pequeno, né? Então, se referindo aqui ao bicho, se refere ao homem, tá? Aqui no poema dele. Então, esse é a elipse, que é a omissão de um termo na oração, no texto. E aí nós temos também a azeugma. A azeugma, ela ocorre quando se omite um termo. Observe que aqui omite um termo que já apareceu antes. Então, observe aí, ó. Esse termo pode ser um verbo, pode ser qualquer outra palavra, né, um substantivo. Ele já aparece anteriormente, né, e na segunda oração ele é omitido, né? Ou seja, consiste na elipse de um termo, né, que antes fora mencionado. Então, na elipse lá, como mostrei para vocês, ele
omite completamente lá, né, o verbo ou qualquer outra palavra que o escritor queira omitir. Na zeugma, ele vai omitir já na segunda oração, é um termo que já apareceu. Então, vamos observar o exemplo, como é que se constitui. Observe aí, ó, único. Essa música aqui é de Luan Santana, né? Chama-se Único, o título da música. Eu quero perder para você ganhar. Observe que ele está repetindo aqui, ó. Eu quero aprender para te ensinar. Definitivamente, olha, observe aqui, ó. Eu quero poder te dizer te amo, sabendo o que é amar. Então, vocês perceberam que bem aqui, ó, nesse momento aqui, ele omitiu, né, o sujeito e o verbo aqui que ele repetiu nos trechos anteriores, nos versos anteriores da música, né? Então, aí nós temos o que? A zeugma. É um termo que está sendo omitido, né? No caso aqui, no verso da música, foi omitido no terceiro verso, né? Então, constitui-se a zeugma, tá? A elipse omite completamente, tá? E a zeugma não, ela vai aparecer, ela vai ser ocultada na oração seguinte ou no verso seguinte, depende, né, da construção textual. Vamos ver outros exemplos. Notem aí, ó. Ele gosta de geografia, eu de português. Então, qual foi o verbo, qual foi a palavra que foi omitida, ó? Tá repetindo aqui na primeira oração, na segunda ele omitiu bem aqui, ó. Eu gosto de português. Na casa dela só havia móveis antigos. Na minha, só móveis modernos. Então, para não repetir as palavras, né, observe quais foram omitidas. Ó, na minha casa, só havia, né, móveis modernos. Então, foram duas palavras que foram omitidas, né? A palavra casa e o verbo haver, né? O havia. Então, isso constitui-se zeugma. Letra C. Ela gosta de natação, eu gosto de vôlei, né? Então, o verbo gostar está sendo omitido na segunda oração. No céu há estrelas, na terra há você. Então, observe que eu tenho uma vírgula aqui, ó, para fazer esse papel de omissão, tá? Ela é um elemento importante, né? Observe que todas elas têm o uso da vírgula. E na última, opa, esqueci o acento aqui. Nem ele nos entende, nem nós a ele. Então, aqui qual é o verbo que está sendo omitido? Nós, no caso aqui, entende, né? Aqui, como está no plural, então o verbo tem que ficar no nem nós entendemos, né? A ele. Então, esse verbo, ele foi omitido aqui, ó, na segunda oração, tá? Então, esses são os exemplos de zeugma. Agora, vamos conhecer o pleonasmo. Pleonasmo é uma outra figura de construção, né? Que se constitui aí na redundância, né, cuja finalidade é reforçar a mensagem. Então, essa redundância, ela é permitida mais na questão da poesia, né? Ela é mais aceita na poesia. Mas o pleonasmo também, o pleonasmo vicioso, é aquele que a gente fala, subir para cima, descer para baixo, né? Então, esses aí já são os pleonasmos viciosos. No caso aqui, a gente vai ver o pleonasmo sendo utilizado na poesia. Vamos ver aí. Quero, soneto de fidelidade, né? Vinícius de Moraes escreveu. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Onde é que está o pleonasmo aqui, ó? Rir meu riso, né?
tá repetindo aqui, ó, né? Tá sendo redundante. Mas esse é um pleonasmo poético, então é permitido, né? Fazer esse tipo de construção. Mas no pleonasmo vicioso, que é aquele que a gente fala subir para baixo, sair para fora, né? Esse aí não é correto a gente falar. Por quê? Porque isso tem sentido claro, né? E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Vinícius de Moraes. Ok? Vamos conhecer mais uma figura de construção chamada assíndeto. Os assíndeto é a supressão de um conectivo, observe aqui, supressão de um conectivo entre elementos coordenados, ou seja, nas orações coordenadas. Então, vai haver o quê? Uma supressão. Vai suprimir, ou seja, vai ficar oculto, né? Não vai aparecer. Então, vamos ver como é que ele aparece nos textos. Romanceiro da independência. Antes, recebe apenas ou compaixão ou desdém. Direi quanto for preciso, tudo quanto me inocente. Que alma tenho? Tenho corpo. E o medo agarrou-me o peito. E o medo me envolve e obriga, todo coberto de medo. Juro, minto, afirmo, assino. Condeno, mas estou salvo. Para mim só é verdade aquilo que me convém. Cecília Meirelles. Então, gente, onde é que está a figura de construção? Então, vejam aí, olha. O assíndeto, ele vai suprimir, observem aqui, olha, todo coberto de medo, juro, minto, afirmo. Então, aqui tudo nós temos orações, tá? Olha, verbo, 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 aqui o verbo, né? Então, ele está suprimindo a conjunção e, por exemplo, né? Porque a conjunção e, ela vai justamente ter a função de unir, né? Medo e juro, e minto, e afirmo, e assino, ó. Seria a conjunção e aí, unindo as orações, né? Ligando as orações no período, né? Nós temos várias orações aí. Então, o escritor, ele preferiu apenas utilizar a vírgula para separar os termos. Então, a gente chama isso de assíndeto, tá? É a omissão, né? Tá havendo a omissão aí das conjunções, né? No período coordenado. E aí nós temos também o polissíndeto. O polissíndeto já vai ser o contrário, ó. Consiste na repetição de conectivos, de conectivos ligando termos da oração. Ou seja, vai haver uma repetição para ligar os termos da oração ou elementos do período. Vamos ver como ele se constitui no texto. Observe aí, ó, laços de família, a repartição dos pães, de Clarice Lispector. Não havia holocausto. Aquilo tudo queria tanto ser comido quanto nós queríamos comê-lo. Nada guardando para o dia seguinte. Ali mesmo ofereci o que eu sentia, aquilo que me fazia sentir. Era um viver que eu não pagara de antemão, com o sofrimento da espera. Fome que nasce quando a boca já está perto da comida. Porque agora estávamos com fome, fome inteira, que abrigava o todo e as migalhas. Era reunião de colheita e fez-se trégua. Comíamos como uma horda de seres vivos. Cobríamos gradualmente a terra, ocupados como quem lavra a existência. E planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e come. Então, observem que está havendo aqui, ó, a repetição da conjunção e, unindo, ligando os períodos, as orações, ligando as orações no período, não é? Então, porque aqui nós temos verbo, planta, colhe, mata, vive, morre e come, ó. Todos são verbos. Então, está ligando, né?
está fazendo uma ligação dos termos da oração, ó. Né? Ligando uma oração na outra. Então, isso a gente chama de polissíndeto, ou seja, a ligação, a repetição da conjunção e para fazer a ligação dos termos, né, das orações no período, ok? E por último nós temos o hipérbato ou inversão. Consiste no deslocamento dos termos da oração ou das orações no período, ou seja, é a mudança da ordem natural dos termos na frase. Então observe que aqui no hino nacional brasileiro, ouvida do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado, né, o brado significa grito, retumbante que significa que ressoa, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, para fazer a rima, né, dos versos do hino nacional, foi necessário utilizar essa ordem, né? Estão todos invertidos os elementos aí. Mas se a gente for colocar na ordem direta, observe como fica, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E naquele instante, em raios fúlgidos, o sol da liberdade brilhou no céu da pátria. Então você observa que os termos foram todos organizados, né? De forma na ordem direta, sujeito, né? Depois o verbo e o complemento. E na oração anterior a gente percebeu que eles estavam todos trocados, os elementos, para fazer a poesia, né? Na letra do hino nacional. Então, gente, agora chegou o momento da nossa DLI, vocês vão fazer a atividade. Temos aí vamos chamar a nossa DLI. Muito bem, então nós temos aí a questão 1, vocês vão observar as palavras que estão em destaque. E aí vocês vão marcar uma das alternativas. Podem ver aí, ó, temos a letra A, B, C e D. Vocês vão analisar direitinho. E seguimos para a questão 2. Leia a frase: acordei, levantei, comi, saí, trabalhei, voltei. Nesse texto está presente a figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem que está presente aí? Então, segue a atividade para vocês, daqui a pouco eu retorno.
Muito bem, turmas, voltamos com a nossa atividade. Nós temos aí algumas participações no chat, né? Os alunos respondendo sobre as figuras de linguagem, né? Nós temos aí a aluna... Não consigo ler. A aluna Ruth respondeu a questão 1, a letra B, e a questão 2, letra B também. Será que ela acertou? Vamos ver mais um aluno. A Nicole respondeu a letra B. Muito bem. Qual é a letra B? Da 2 ou da 1? Não sabemos, né? O Marcos respondeu 1, letra B, e a 2, letra B também. Vamos ver quem mais. A Estela respondeu a 1, a letra B, né? Questão 1B. Quem mais? O Emanuel respondeu a letra B. Não sabemos se é da 1 ou da 2. Quem mais? O Gregório marcou a letra B. Vamos ver quem mais. Só, né? Então, vamos ver quem acertou. Será que é a letra B mesmo? A maioria respondeu a letra B, né? Da 1 e da 2. Vamos ver. Temos as palavras que estão repetidas aí, ó, no texto. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Então, Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José, grande poema, né? Que foi transformado, inclusive, em música. Então, esses termos que estão repetidos, vamos ver nas nossas alternativas. Temos aí a letra A, metáfora. Será que nós temos uma metáfora? Letra B, anáfora. Letra C, elipse. Letra D, zeugma. Então, como é um termo que está sendo repetido nos versos, né, do poema, então a resposta correta é a anáfora, né? Então, quem respondeu a letra B respondeu correto. A elipse não pode ser, né? Porque a elipse ela suprime, né? E a zeugma também não, porque ela suprime o termo antecedente, o termo anterior. Então, não se configura como sendo nenhuma, nem a letra A, não, a metáfora, nem a letra C, nem a letra D. Muito bem, então vamos seguir para a nosso gabarito. Temos aí, ó, a anáfora. E o comentário é a palavra se você, que se repete, né, no texto, é a figura de linguagem anáfora, que é uma figura de construção usada como recurso literário em textos poéticos ou em letras de músicas, também pode ser utilizada em letras de músicas, né? Então, quem respondeu a letra B está correto. E a questão 2, leia a frase: acordei, levantei, comi, saí, trabalhei, voltei. Neste texto está presente a figura de linguagem. Será que é o polissíndeto? Né? No caso, o polissíndeto, ele repete, né? Uma conjunção num período coordenado. Então, a gente percebe que aí está suprimido, né? Letra B é o assíndeto. Letra C é a zeugma e a letra D é a anáfora. Então, muito bem. Aqui, então, a gente observa que, como houve uma supressão, né, da conjunção coordenada, aliás, não é a conjunção, é o sujeito da oração que está oculto aqui, ó, eu, né? Eu acordei, eu levantei, eu comi, eu saí. Então, é o sujeito da oração que está sendo oculto aí, né? Está suprimido. Então, temos um período coordenado aí, que está separado por vírgulas, né? Mas o elemento que está suprimido é o eu, né? É o sujeito da oração. Então, é a letra B, tá bom? Vamos seguir para o nosso gabarito, né? O assíndeto, a letra B. Quem marcou a letra B acertou. E no comentário a frase acordei, levantei, comi, saí, trabalhei, voltei. Há a supressão da palavra eu, que é o sujeito das orações. Por isso ocorreu o assíndeto, que é a supressão dos conectivos entre as orações coordenadas. Então, gente, essa foi a nossa atividade de hoje. Desejo a todos um bom dia e até a próxima aula.